Glória a Deus, aleluia. Quem tem o coração grato aqui já vai levantando, ficando de pé e dando glória a Deus. Gente, que presente em cada gotinha de chuva. É muita bênção, né? O que é de Deus é de Deus, o que é do homem é do homem. Uma chuva que cai, você vê que até as plantas estão mais assim, né? Gratas ao Senhor. Aleluia. Abençoe seu irmão aí, mesmo do seu lugar. Glória a Deus. Isso é culto. A gente vem aqui para fazer um culto agradável a Deus. Abençoar uns aos outros, desejar a paz do Senhor, essa paz que excede a todo entendimento. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor. Aleluia. Isso aí, pode compartilhar. É de Deus. Salmo 42. A partir do verso 1 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede. Diga, minha alma tem sede de Deus. Olha só, não é sede de água, é sede de Deus. Nesse tempo quente, a gente pega um copo d'água, né, gente? Com aquela sede, com aquele prazer, com aquela satisfação. Agora aqui ele declara: a minha alma tem sede. A maneira do salmista aqui expressar: tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Vamos todos declarar o verso 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Você já teve algum momento de suspirar por alguma coisa? Agora mesmo, quando a gente estava vindo, gente, um pôr do sol, uma coisa. Vocês viram? O sol estava assim, você viu, André? Igual uma bola de fogo, mas assim, de chocar. Não é? As maravilhas do nosso Deus. Nós temos que aprender a contemplar mais as maravilhas do Senhor. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Dá um suspiro aí e fala: Deus, uau, não é que eu fui salvo, não é que eu fui achado, não é que Ele tem me guardado. Não dá para fazer, não é, gente? Expresse ao Senhor através desse culto a sua gratidão. Fala: Deus, a minha alma tem sede. Enquanto tantos buscam tantas coisas, tem alguma coisa dentro de mim que não deixa parar de querer mais e mais e mais e mais e mais e mais de Deus. Feche os seus olhos aí com o coração aberto. Fala: Deus, eu estou aqui por tua causa. Essa sede, essa fome, esse desejo de conhecer, esse desejo de fazer tua vontade, tudo é por ti, tudo é para ti. A vida só tem sentido em ti.
Eu quero mais do teu amor. Faça um novo cântico, expresse no Espírito, declare ao seu Pai, ao amado da sua alma, que Ele é tudo, tudo pra ti, como essa chuva caiu em terra seca. Assim é todas as vezes que eu contemplo a tua glória. Vem sobre mim como um orvalho e me aquece, me dá nova vida. Tu és a razão do meu viver. Tu és o grande eu sou. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Oh, minha alma suspira por ti, Senhor. Aleluia. Obrigada, Espírito. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Oh, deixa o Espírito Santo te fazer entender o que você está fazendo aqui. É gratidão, é amor, é reconhecimento. É adoração, é celebração, é rendição. Um dia dos teus atos vale mais do que 1000. Tu és incomparável. Tu és incomparável. Aleluia. Graça e paz, amada igreja. Vamos celebrar o nome do Senhor. Vamos nos firmar e crer nos propósitos dele para nossas vidas. Amém? Lugar
Nós nos rendemos aos teus pés. Nós declaramos que só o Senhor é o nosso Deus. O Senhor, autoridade sobre este lugar. Nós te adoramos, Jesus.
Senhor, graças te damos, Pai, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós o tempo todo, Senhor. Pai, nós te agradecemos pelos dias e pelas ofertas que estão depositadas no teu altar, Pai. Pai, depositamos no teu altar também, Senhor, cada família aqui representada, cada coração aqui, Senhor, grato, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e faz e ainda vai fazer por nossas vidas. Ó Senhor, receba este louvor e nossa adoração. Nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Senhor em todo tempo, sempre bom. Aleluia. Glória a Deus. Com o nosso coração aí aberto. Aleluia. Livres para adorar. Diga, eu vim como filho adorar a Deus. Glória ao nome do Senhor. Vamos compartilhar um pouquinho, né? Reunindo o nosso tempo sobre lugar secreto. Só que antes de falarmos do lugar secreto, precisamos de entender algumas coisas. Paulo, ele falou sobre 3 tipos de homens. 3 tipos de pessoas: o homem natural, né? O homem espiritual e o homem carnal. Quando ele falou sobre, em primeiro lugar, sobre o homem carnal, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Que o Espírito Santo possa trazer vida à palavra que ele está entregando. 1 Coríntios, capítulo 2. A partir do verso 6, diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão pelo Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem
natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos parar primeiro aqui nesse homem que carnal. Aqui a palavra diz que as coisas de Deus para ele são loucura, né? E ele não pode entendê-las porque esse homem carnal, ele não tem o Espírito Santo, ele não tem o Espírito de Deus na vida dele. Então, para ele, é um absurdo liberar, doar, dar. Porque esse homem carnal, ele acha que quanto mais ele ajuntar para si, lembra daquela parábola daquele homem que, com o celeiro, né, gente? Lembrei aqui agora, né? Que juntou bastante coisa, falou: agora eu estou com uma mega reserva, eu posso agora só desfrutar dos prazeres, porque eu já tenho muita coisa que dá para pagar tudo, não tem problema com nada, só agora festa. Mas aí o que Deus fala na palavra dele? Louco, não sabe que hoje pedirei a tua vida? Porque a nossa vida não consiste nos bens. Mas o homem carnal, ele não entende isso. O homem carnal, ele acha um absurdo. Você perdoou aquela pessoa já 5 vezes. Mas isso é absurdo, você é bobo. E aí você vai explicar para ele que você não é bobo. Você é bondoso, você tem o fruto do Espírito na sua vida. Mas ele não entende nada do que você está falando. Porque ele é carnal. Está escrito aqui na palavra de Deus que ele não entende. Pelo contrário, ele acha que você é louco. Ou que você é muito bobo. Você está sendo passado para trás. Você perdoou aquela pessoa. Seu esposo fez isso. E você ainda continua tratando bem. O seu filho fez como filho pródigo, largou o Senhor e largou os seus pais, e largou os bens, e você continua intercedendo, orando por ele. Você não tem raiva dele de ver a vida que ele foi parar? O homem carnal, ele não tem o Espírito Santo. Então, por isso, ele realmente acha uma loucura a sabedoria de Deus. Ele se acha mais sábio que Deus. Ele acha que ajuntar é que vai, essa reserva é que vai dar para ele toda a expectativa de futuro. Ele não sabe viver o que? Ponderando sempre um dia de cada vez. Não estou falando, né, que não é sábio, né? Fazer uma reserva, ser equilibrado, isso está na própria palavra de Deus. Mas vocês estão entendendo, gente? O homem carnal, ele não entende, ele não te compreende. Agora o homem espiritual, verso 15. Porém o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual, ele julga todas as coisas, porque ele tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então nada passa batido para ele. Ele não se engana que ele está indo só trabalhar, que ele está indo só estudar, que ele está indo só no sacolão, que está indo só fazer uma caminhada. O homem espiritual, ele discerne e julga, ele avalia muito bem cada circunstância. Esse é o homem espiritual, ele é atento. Ele, por exemplo, considera quando Deus diz para a gente: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ele valoriza cada dia da sua vida. Ele não desperdiça. Vai começar mais uma semana, como se fosse coisa qualquer. Não.
ele tem propósito diante de Deus. Cada momento da sua vida tem um propósito. Ele julga, ele procura entender. Igual uma vez uma pessoa falou comigo: eu coloquei uma casa para vender e eu não consigo vender. Você poderia orar para Deus abençoar para essa casa ser vendida? Eu peguei e falei assim: olha, eu só tenho que saber uma coisa primeiro. Você tem consciência que tudo que você tem é de Deus? E você perguntou para Deus se é o momento de vender a casa? Eu preciso só de saber isso primeiro, para depois saber orar. Estão entendendo, irmãos? O homem espiritual julga todas as coisas, até às vezes enfermidades, circunstâncias difíceis, financeiras. Às vezes a gente ora para o Senhor quebrantar o coração de uma pessoa, e quantas vezes o Senhor começa a agir na vida da pessoa, a gente às vezes interfere, né? Sem julgar, e já: Senhor, retira isso, Senhor, abre essa porta, Senhor, faz isso. E às vezes o Senhor deve ficar pensando: nossa, eu queria te explicar que na realidade é uma resposta de oração, porque a vida eterna é mais importante que todas as coisas. E eu conheço essa pessoa X, e eu sei que se ela não for tocada nessa ou nessa área, se ela continuar dessa maneira folgada e tranquila, ela vai ficar igual uma criança brincando com seus brinquedinhos pro resto da sua vida, e não vai se perceber que o tempo dela está chegando. Estão entendendo, irmãos? Então o homem carnal, ele não entende nada, porque ele não tem o Espírito Santo de Deus. É como Saulo. Saulo, quando ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus, né? Ele agia só dentro das regras da religião que ele tinha naquela época. Vamos rapidamente lá em Atos 9. Atos 9. Só para a gente entender como que a coisa acontece. Atos 9, a partir do verso 1 diz: Saulo, respirando ainda ameaças. Interessante que nós começamos o culto hoje falando como a corça suspira pelas águas. Nós suspiramos pelo nosso Deus. Só que aqui Saulo estava respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. E dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho. Quem era do caminho, gente? Os cristãos. Assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, podemos dizer também caindo em si, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo aqui, ele estava se achando um super-herói da religião, matando os cristãos, porque ele achava que os cristãos estavam errados. Mas aí ele teve esse encontro com Jesus. E então no verso 20 do mesmo capítulo, olha o que Saulo está fazendo. Quem antes procurava os cristãos para matar, Saulo agora, vivendo como um homem espiritual, não mais como um homem carnal. Agora, pelo Espírito de Deus, o que ele fazia? Pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que matava o assassino em Jerusalém? Vou colocar essa palavra para ficar mais forte, né? Porque é forte a situação. Não é esse aquele que matava, exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus Cristo é o
Senhor. Gente, quando nós temos um encontro real com Jesus, que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, os nossos valores são diferentes. E por isso não se desgaste tentando explicar algo para alguém que é carnal. Leve um tempo de oração para que o Espírito Santo de Deus esteja abrindo e movendo o entendimento, a mente daquela pessoa, para que ela possa compreender as riquezas da glória de Deus, a sabedoria do Espírito Santo, essa que até os poderosos da época não conheciam. Você tem que entender com quem que você está falando. Você tem que perceber quem é o homem carnal, quem é o homem espiritual. O homem espiritual é aquele que ele flui no Espírito. Ele tem vontade de ler a Bíblia, ele tem vontade de adorar, ele tem vontade de ser bom, ele tem vontade de viver os frutos do Espírito Santo, de ser longânimo, de ser benigno, de ser misericordioso, de colocar Deus acima de tudo e de todos. Flui. Amém? Estão entendendo aqui? Não é gostoso? Flui. Eu lembrei de Junior, 8, 9 anos, indo na igreja, porque a minha família me levava na igreja. Qualquer lugar que eles me levassem, eu iria. Então eu ia, e geralmente eu ganhava os prêmios no final de ano, mas as minhas expectativas eram com relação às regras. Tanto é que quando eu passava pela rua, que eu via alguma prostituta na esquina, eu atravessava a rua, porque eu achava que eu era santa e aquela era a impura. Eu não entendia no espírito que era ter compaixão pelo pecador. Eu contava como uma piada quando passava nas mesas de boteco e via aquele tanto de pilha de garrafa, falando que pobreza. Olha o troféu que tem para oferecer, quantas garrafas eu consegui tomar, que sede insaciável. Eu zombava de coisas, porque eu era o que? Nós vamos chegar lá. Homem carnal. O homem natural, então, desculpa, viu, gente? Eu acho que eu troquei aqui. O homem natural, diga natural. O natural é que não entende nada, viu? O natural é que não tem o Espírito Santo. Eu acho que eu falei algumas vezes carnal, né? É natural que não entende nada. O homem espiritual entende, porque ele tem o Espírito Santo. E o homem carnal é esse que já teve uma experiência com o Senhor, mas ele tem uma anomalia, gente. Ele tem um problema. A questão do crente carnal é que ele não cresceu. Ele continua bebê. É uma anomalia, é uma doença, não é uma coisa normal. Um bebê, quando nasce, ele não nasce falando nem nasce andando. Não é certo, gente? Mas depois, né, com um aninho, com um ano e meio, né, ele não aprende a andar, depois não aprende a falar. Tá certo? Mas se chegar, por exemplo, a idade de 3 anos sem falar e sem andar, isso começa a ser uma preocupação para os pais, não é? Tem alguma coisa de errado com essa criança. Essa criança tem algum problema. E Paulo fala, em 1 Coríntios, lá no capítulo 2, no verso 3, ele fala: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Não sou mais natural, porque tive uma experiência com Deus, entreguei minha vida a Jesus, não é mesmo? E o Espírito de Deus passou a habitar em mim. Mas o que eu tenho feito com a minha vida espiritual?
eu tenho crescido nela? Ou eu retrocedi agora como um crente carnal? Um crente que não considera as coisas de Deus com maturidade. Tem que ficar o tempo inteiro. Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Você está fazendo isso? Você está cantando? Você está ofertando? Você ama Jesus? E infelizmente a religiosidade, ela trouxe algo que até o pastor Jonas falou hoje pela manhã. A religiosidade conseguiu trazer um mal muito grande para os cristãos, principalmente naquele falso evangelho da prosperidade, que é de levar as pessoas a só buscarem a Deus por interesse de ganhar. Eu quero a minha cura, eu quero o meu dinheiro, eu quero a minha casa, eu quero o meu carro, não é? Sendo que Deus tem tudo isso para dar. Mas que relacionamento que é esse que você está tendo com Deus, a ponto de não haver nenhum propósito de intimidade, de conhecimento da revelação dele? Isso revela o quê? Falta de alimento, falta de leitura da palavra, de comunhão com o Espírito Santo de Deus, falta do lugar secreto. A gente vai ver Moisés em Êxodo capítulo 20. A gente vê desde Êxodo, desde o início da Bíblia, a necessidade do homem de ter, ou às vezes até de escolher um mediador, sendo que Jesus veio para ser o caminho. Nós não precisamos de ter o pastor como mediador, o líder de célula como mediador, o meu pai, a minha mãe. Não existe isso. O Senhor nos chama para ter uma comunhão com Ele. Ele não quer que o pastor é que busque Ele, que vá para um lugar secreto, porque tem que buscar uma mensagem para apresentar para a igreja. Mas Deus chama os filhos dele para um lugar secreto, porque Deus nos ama. E Ele faz caso da nossa presença diante dele. Fica notório diante de Deus quem eu sou, se eu sou natural, espiritual ou carnal. Quando eu só penso nas coisas aqui da terra, e quando alguém tem que me cutucar o tempo inteiro para me poder fazer alguma coisa que não chega a ser nem um lugar secreto, mas para buscar um pouco a presença. Aqui a gente vê no verso 18 de Êxodo 20: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o candor da trombeta, o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, eles disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. O povo com medo de relacionar com Deus. Será que ainda acontece isso? Quando você fala de Jesus para uma pessoa, não, por enquanto não, porque eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda isso, eu ainda aquilo. Não é disso que eu estou falando. Não é disso quando a gente está evangelizando. Quando a gente fala, vem nos braços do Pai, vem ouvir o que Deus tem para você. Mas quantas pessoas que têm medo de se relacionar com Deus, pode ser perigoso isso. Vai lá que Deus me chama para ser missionário, para ir para um lugar assim. Vai lá que Deus me chama para isso ou para aquilo. Gente, Deus conhece a cada um de nós. E Ele sabe muito bem os dons e talentos e história que Ele escreveu para cada um. De maneira nenhuma que Deus vai te causar algum tipo de prejuízo. Quantas vezes me perguntaram a respeito, da nossa mudança, de quando a igreja tinha lá, se trouxe algum prejuízo? Em nada. Nós saímos ganhando e muito, e nós continuamos a ganhar e muito. Você nunca
oferecer mais para Deus do que Ele tem para te dar. Jamais, jamais. Isso está mais do que provado. E aqui a gente vê agora em Êxodo capítulo agora 32. A gente já vê o que? Êxodo 32. O que aconteceu com esse povo que ficou com medo de relacionar com Deus, de ir para o secreto com Deus, de ter o seu momento gostoso com Deus? O que aconteceu com esse povo? Capítulo 32 de Êxodo, a partir do verso 1 diz: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, vírgula, até então Moisés que estava na frente deles, né? Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, gente, presta atenção. Disse-lhes Arão: tira as argolas de ouro, brinco, viu gente? Tira os brincos das orelhas de vossas mulheres, dos vossos filhos e vossas filhas, e trazei. Vamos ver o que eles vão fazer com esses brincos. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, né, juntou ali as joias que tinha, e fez o que, gente? Fez um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou para comer, beber e levantou-se para divertir, celebrando o novo Deus, um bezerro fundido das argolas de brinco. Olha a fraqueza do homem que não tem um lugar secreto, um momento de encontro com Deus. Como que facilmente ele é tirado das posições, porque ele não está firmado na rocha. Ele não está firmado na rocha. É isso que acontece com ele. E aqui continua dizendo, verso 7: então disse o Senhor Deus a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Deus falando, não é pastor, não é líder, aqui é Deus falando. O povo depressa me trocou por um bezerro. Quantos? Hoje mesmo o pastor Jonas também falou de manhã. Quantos que às vezes acham que o culto de domingo, ou o culto de quarta, ou o dia da célula, é o dia do alimento que vai me manter de pé? A palavra de ministração, o ministério da palavra, aliás, o ministério da palavra, que é isso que eu estou fazendo, é instigar cada um a procurar um lugar secreto e a ter sua comunhão com Deus. Estão entendendo? O ministério da palavra é exatamente para trazer a revelação, o conhecimento de Deus, para você despertar e ir rápido para esse tempo com Deus e conhecer aquilo que Deus tem para você e se fortalecer ali. Gente, quem já vive o lugar secreto, o tempo de comunhão com Deus, sabe do que eu estou falando. É um lugar em que você se identifica, você tem identidade, você sabe que você é filha, você sabe que Ele é Deus, você sabe que Ele é dono de tudo mesmo, e você sabe que o que precisar você vai ter, porque Ele vai suprir.
E você ali recebe sabedoria, ali você recebe disposição no lugar secreto, para então poder levar as boas novas. Aqui a gente vê a situação do povo, mas a gente vê a situação de Moisés, que decidiu o lugar secreto, ter o seu momento com Deus. Em Êxodo capítulo 33, no verso 7 diz: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, ao lugar secreto de Moisés, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. E ele continua dizendo: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deixes saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? E aí depois Moisés faz uma oração. E o que ele pede? Ele pede a cura de um familiar. É isso? Ele pede finanças. É isso? Ele pede uma outra casa. O que ele pede? Ele roga: eu quero mais ainda estar perto de ti. Eu quero te conhecer mais. Porque quem de fato tem um lugar secreto, aquele momento com Deus, o valor ali se torna tão acima de tudo e de todos, que aquela pessoa, ela começa agora a entender que esse tempo dela de adoração, de busca, de estar ali com o Senhor, esse lugar secreto, é o segredo da vida. Dá para entender você e Deus só no lugar? É ali que tudo se resolve, é ali que tudo se estabelece, é ali que vem o discernimento, é ali que vem a direção. Ah, mas enquanto resolver essa questão do meu marido, da minha esposa, do meu filho, do vizinho, não sei o que, eu não posso ser feliz. Será? Entra para o lugar secreto. Vai para o lugar secreto. Faça como Maria. Para um pouquinho aos pés do Senhor. Dê uma oportunidade. Que seja 5 minutos. Marca no relógio. Pode marcar. Fala: pai, 5 minutos, só me conhece. Eu ainda não tenho
Não sei como é que funciona bem isso, mas 5 minutos do meu dia eu vou dar para o Senhor. Às vezes eu trabalho 10 horas, estudo 5 horas, vejo 4 horas de televisão, mas 5 minutinhos eu vou entrar para o secreto. Se você não tiver liberdade em nenhum cômodo da sua casa, vai para o banheiro, que geralmente no banheiro a gente tem liberdade de estar, né? Se for 5 minutos. Estou dizendo no caso de você não ter um outro lugar. Mas tenha esses 5 minutos, vá para o secreto. Mais do que nunca, durante esse tempo de pandemia, a gente pôde perceber o valor daquele que tem vida espiritual, daquele que é homem natural, que não está entendendo nada de nada e está só submerso sobre as notícias e sobre as questões e não sabe para onde vai. Mas o homem espiritual, ele julga tudo, ele discerne, ele sabe que tem um propósito. Esse negócio não está acontecendo de qualquer maneira. Deus está sabendo disso. E onde que eu me encontro nesse tempo e nessa geração? Lugar secreto. É como aquele tempo que a gente para molar o machado, para depois cortar as árvores. É aquele momento que quem passar suado, né, de estar lá com a machadinha tentando tirar aquela árvore e te ver sentada molando, vai falar assim: perdendo tempo, hein? Jogando tempo fora. Mas é o tempo mais ímpar da sua vida. Eu tenho 59 anos de idade e cada dia que passa, cada ano que eu faço, mais eu me apercebo do valor do lugar secreto, da comunhão com o Espírito Santo, da graça de Deus e daquilo que Ele tem para os seus filhos. Nesse tempo, no lugar secreto, é que você vai descobrir a vida e vai ter convicção para levantar daquele lugar secreto. Geralmente, quando eu estou no meu tempo ali, já vem as ideias, ou já vem as direções. Passa essa mensagem, liga para essa pessoa, anota esse versículo, faz essa visita, observa aquela pessoa. Coisas que eu nem estava pensando. E aí, às vezes eu ligo, né? Ou vou, uma visita, alguma coisa assim, e a pessoa fica surpresa. Nossa, que coisa! E aí eu começo a rir dentro de mim. Espírito Santo, não sou eu, é o Espírito Santo que te enriquece. Nós vamos cantar novamente aquela primeira música. Podem ficar de pé. Moisés tinha tenda e Jesus trouxe para a gente Mateus 6,6. A tenda de Moisés, o lugar secreto. Jesus, quando pregou o maior sermão, o sermão da montanha, ele deixou escrito a respeito dessa tenda de Moisés, desse lugar secreto. Tu, porém, quando orares, Mateus 6,6, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Ele está lá em secreto, porque Ele está te chamando para um momento de intimidade. Vai para o secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. É promessa. Não tem como você se achegar a Deus e não ser recompensado pela gloriosa presença dele. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Feche os seus olhos e glorifique a Deus. Agradeça que você não é mais um homem natural. Todos aqui que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, levante sua mão bem alto.
doentes, que não crescemos, que não fazemos diferença. Crescimento no relacionamento com Deus. Somos filhos espirituais. Por isso nós colocamos a nossa fé nele. Aleluia. Celebre ao Senhor. Eu coloco a minha fé em Ti, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Jesus. Simples assim. Simples assim. Só
Senhor nos lembra daquele povo lá com Moisés, que tinha medo de ti. Fala, Moisés, ouve Deus e fala com a gente. Mas nós não queremos aproximar de Deus. Oh, e nessa distância de Deus, que vida infeliz, que vida de pecado, futilidade se tornou a vida daquele povo. Oh, Senhor, Tu és a nossa riqueza maior, Tu és o nosso bem maior. E Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nós não precisamos de homens, de nomes, para chegar a Ti. O caminho é Jesus. E todo aquele que nega Jesus e troca por qualquer outro nome, não chega até a Deus. É um caminho só, Jesus, Filho de Deus. Valorize esse caminho, ande nesse caminho. Tenha o seu tempo com o Senhor. Oh, Espírito Santo. Quem aqui, de todo o coração, quer ter um secreto com Deus? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Vê Deus. Vê Deus. As mãos. Esse é o sinal. Vê Deus. Vê Deus. Ajude aquele que está distraído, que está em dificuldade. Oh, Espírito Santo. Oh, Jesus, oh, Jesus. Oh, Jesus. Nos colocamos diante de Ti. Vê cada coração. Contempla, Senhor, a simplicidade, a humildade da obediência, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Que cada um aqui possa contemplar a Tua glória, a Tua presença. E que ali no secreto, oh, como Maria fez e valorizou a presença de Jesus. Oh, como Moisés valorizou. Pai, leva cada um dos Teus a viverem, ó Deus, dias preciosos, ricos, de desfrutar de momentos ímpares. É notório, Deus, é notório. Quem tem momento no secreto, a gente conhece pelo semblante, pelo fruto do Espírito, pela bondade, pela alegria, pelo prazer, pela paz. Oh, que a Tua igreja seja conhecida e que o testemunho seja dado sem palavras, pelo comportamento, pela atitude, pela mansidão, pela humildade, pelas características do Pai. Filhos que parecem com o Pai, já fomos criados à Sua semelhança, já foi enviado o Seu Espírito. Você pode andar e viver e pensar como filho de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Toma pela mão cada um dos Teus filhos, Pai. Fortalece-os. Nessa noite, o Espírito de Deus te convida ao lugar secreto. Terminando esse momento de culto, nós vamos cantar aquela segunda música. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Provar e ver que o Senhor é bom. Provar. Vai para o lugar secreto.
Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Maravilhoso, Jesus, maravilhoso, maravilhoso. Em meus momentos e os dias teus, o respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és do Pai para você. Bem do secreto, filho. Bem do secreto. E tudo vai ficar resolvido muito bem. A palavra de Deus diz: quanto ao mais, irmãos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz vai estar com você. Ótima semana.